muito densa e que tem trazido resultados muito importantes, não só do ponto de vista de comércio e investimentos, mas também do ponto de vista da imagem do Brasil como país que realmente preza pelo multilateralismo em um contexto mundial em que a gente está aí essa semana aguardando uma nova leva de saltos tarifários, né, dos Estados Unidos, que certamente afetará novamente a dinâmica do comércio global e de países como Brasil e Índia. E é por isso, nesse contexto, que a gente precisa realmente buscar intensificar as relações entre Brasil e Índia. Nós estamos falando aqui de duas economias que estão entre as 10 maiores do mundo, mas que, ainda assim, têm um comércio bilateral muito tímido, né? No caso das exportações brasileiras para a Índia, ainda muito focado, muito concentrado em 3 grandes grupos de commodities, né, que representam 70% das nossas exportações para o mercado indiano. Da mesma forma, também a Índia também tem exportações bastante concentradas para o Brasil, e a gente acredita que hoje nós podemos iniciar discussões que vão, que devem, no futuro próximo, fazer com que esse fluxo de comércio aumente. Da mesma forma, os investimentos, né? Ainda que os investimentos bilaterais tenham crescido percentualmente muito acima do que acontece, por exemplo, dos investimentos de outros países no Brasil, mas nominalmente ainda são investimentos aquém da potencialidade e do tamanho dessas duas grandes economias e, principalmente, dessas duas grandes democracias. Então, eu queria só deixar essa mensagem, que, para nós, da Apex Brasil, essa é uma oportunidade de iniciar uma série de discussões. Nós estamos à disposição para dar sequência, a partir das discussões que vamos ter aqui hoje, organizando outras missões, outras feiras. Hoje, observando os números, né, quando eu vinha para cá, a Apex apoia 52 setores da economia brasileira nos seus esforços de exportação e atração de investimento. No entanto, só 9 deles têm Índia como mercado prioritário. Estou vendo aqui a Nájila, que é um dos setores, né, que tem crescido muito no setor de pulses, né, Nájila? Então, ou seja, tem um mercado, tem um espaço muito grande para a gente explorar novas oportunidades, e é isso que a gente espera que aconteça após esse encontro. Obrigada a todos e bom dia. Nossos agradecimentos à senhora Ana Paula Repesa, e, dando sequência, nós vamos ouvir o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Bom dia, amigas, amigos do Brasil, da Índia. Primeiro, como nossa amiga Ana aqui falou que ia ser breve por causa do atraso, eu já pego sua penitência, porque certamente eu fui um dos causadores do atraso, e me perdoem por esse atraso. Dessa forma, tentarei ser breve também, já que o que importa para nós, setor empresarial, é ser nada mais, nada menos do que right to the point, ou seja, temos que ser objetivos pragmáticos para crescermos mais ainda. Cumprimentar meu querido amigo Márcio Elias Rosa, esse rapaz que ainda não me ensinou o segredo da elegância, mas um dia ele vai me contar. O nosso embaixador, querido amigo Laudemar Aguiar, grande parceiro. Laudemar, obrigado, meu amigo. Cumprimentar também o diretor do Departamento de Promoção Comercial e Investimento da Agricultura do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Alex. Prazer, Alex, está aqui conosco. O diretor de negócios da Apex, nossa amiga Ana Repesa, aqui representando nosso querido amigo Jorge Viana. Obrigado, Ana, pela atenção. E o presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro, nosso amigo Luiz Césio, um grande amigo, e que certamente nos honra aqui em receber a todos nós no Rio de Janeiro. Cumprimentar todos os empresários aqui presentes, nacionais e indianos. Olha, sinceramente, eu quero ver o dia que a gente vai estar com o overbook aqui na relação de investimentos comerciais, empresariais, industriais do Brasil e da Índia. Porque isso tem que acontecer. É muito pouco, principalmente os indianos, o que vocês hoje estão puxando o crescimento mundial, estão tomando o espaço nessa impetuosidade de crescimento da China, que teve esse protagonismo há muito tempo.
nós também temos no Brasil oportunidades ímpares. Dizem que o Deus é brasileiro e eu espero que ele continue sendo, mas eu acho que a gente está precisando fazer mais a nossa parte. E queremos estar junto com vocês, indianos, nessa impetuosidade do crescimento econômico, do desenvolvimento social. E sabe por quê? Por uma coisa muito simples. Nós temos muita similaridade, mas eu entendo muita similaridade. Desde a própria diferença que existe de várias etnias na Índia, mas nós também somos um país tão eclético. Nós temos um país com extensão geográfica grande, como a Índia também tem um país com extensão geográfica grande. Nós temos algumas riquezas, como a Índia também tem algumas riquezas, e nós podemos nos complementar, não ficar apenas restrito a açúcar, ficar restrito, talvez, a algumas áreas de serviço. E açúcar é uma coisa interessante. Nós temos tantas demandas em comuns com relação à cana-de-açúcar, ao açúcar, ao etanol. Nós podemos juntos, e mais, quem sabe, o parceiro do próprio Estados Unidos, com o etanol de milho, nós possamos ser o protagonista do fornecimento de SAF para o mundo. É só trabalharmos juntos, tecnologicamente, culturalmente, temos tudo para poder nos unirmos. Nós temos um mundo demandando toda uma carência e uma necessidade para os futuros data centers, ou seja, para o IA. Vocês têm um grande conhecimento na área de TI, nós temos uma grande capacidade de sobra de energias renováveis. Olha a complementariedade, olha a extensão que nós podemos estar trabalhando em conjuntos. E é por isso que eu digo que eu não vejo o momento de nós podermos estarmos com auditórios bem lotados, buscando, disputando entre nós mesmos quem vai ser parceiro de quem vai complementar alguém. Essas são oportunidades que nós podemos fazer. Eu entendo que a evolução hoje das relações bilaterais ou multilaterais, quem vai sair na frente é quem buscar complementariedade, não competir entre si. Quem vai buscar o ganha-ganha, quem vai saber aquele parceiro que vai nos complementar, porque aqui tem vantagem competitiva, eu tenho vantagem competitiva, vamos agregar valor aqui, ali, acolá, e vamos fazer com que isso seja efetivamente um efeito multiplicador. Ou seja, muito simples, vamos fazer entre nossos países o que a China fez dentro dela própria. Ganhou escala, ganhou competitividade, ganhou produtividade e buscou a complementariedade nas suas cadeias produtivas internas. Nós temos um grande momento, uma grande oportunidade de fazermos isso entre nós, intramuros, que eu não digo entre países, mas países friendly. A Índia tem um grande histórico de país friendly com o mundo. Nós também. Mais uma similaridade, mais uma complementariedade, mais uma convergência. Então, cabe a nós, o setor privado, fazermos esse protagonismo junto aos nossos governos, junto aos agentes públicos, de que nós podemos fazer mais. Não existe, eu sempre falo isso, porque dizem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não tem como garantir desenvolvimento social sem crescimento econômico. E quem garante o crescimento econômico somos todos nós que estamos aqui, mas não isoladamente, não apenas o setor privado, mas complementando também com as políticas públicas, para que nós possamos encontrar os melhores caminhos. E, mais uma vez, como é que a gente garante crescimento econômico? Com a indústria. Sempre isso não tem como fugir, porque a indústria ela irradia para o terceiro setor, ela irradia para a área de serviços, ela irradia para termos um setor primário muito mais competitivo, muito mais mecanizado, muito mais produtivo, e tantas outras coisas que nós vamos fazer com a garantia de empregos melhores, de qualidade e acesso a todos que podemos estar fazendo com que essa sociedade cresça. E aí sim, criemos o que todos nós queremos. O que é que todos nós queremos do setor produtivo? Consumidores. Nós precisamos de consumidores. Como é que nós temos consumidores com poder aquisitivo, com crescimento social? Como é que nós temos esse crescimento social com crescimento econômico? Como é que nós temos esse crescimento econômico com indústrias fortes, complementares e buscando cada vez mais o que cada uma tem de melhor, o que cada uma pode agregar de valor, num verdadeiro ganha-ganha. É simples? É fácil? Não. Mas de quem é a responsabilidade? Número 1, do setor empresarial. O setor empresarial não tem o direito de ser Pilatos, uma nova dinâmica da sociedade como um todo. Eu também costumo dizer que o mundo de um modo geral, tem vivido o que eu chamo da crise da maturidade da democracia. Todos nós temos nossa crise de maturidade como jovens, quando passamos da adolescência, e por que não um regime democrático
que eu ainda não encontro nenhum regime que seja melhor do que a democracia, mas ela também tem suas crises, talvez a sua crise da maturidade. Então, é o que nós estamos vendo no mundo, com, às vezes, alguns excessos de extremismo, alguns excessos de individualismo, mas faz parte desse processo de aprendizado, faz parte desse processo de cultura. Mas qual é o processo que se mostrou em qualquer regime político que dá certo? O setor privado, o desenvolvimento econômico, a atividade produtiva. Então, daí que nós não temos dúvida nenhuma da responsabilidade e da vontade que cada um de nós temos de fazer. Por isso, assim como a CNI, assim como a Associação das Indústrias da Índia, eu tenho certeza que nós vamos estar no próximo evento, e já deixo desde mão aqui com o nosso amigo Lamego, que é o nosso superintendente de relações internacionais, para que nós possamos não ficar apenas num púlpito fazendo discurso, mas que nós possamos ter entregas. Delivery é o que nós queremos. Delivery para todos, delivery com resultados, delivery com crescimento e cada vez mais consumidores para que a gente possa fazer um desenvolvimento econômico sustentável, vigoroso e virtuoso. É o que todos nós queremos. Obrigado pela oportunidade dos nossos parceiros indianos estarem aqui, dos nossos colegas empresários também estarem nos dando o prazer de estarmos juntos, do setor público, da Apex, do Ministério das Relações Exteriores. É esse conjunto da ópera que poderá fazer com que nós tenhamos os nossos deliveries para a sociedade como um todo. Nós queremos mesmo, sem demagogia, sem hipocrisia, sem filosofia, nós queremos e precisamos de uma sociedade cada vez mais forte, mais evoluída. Por quê? Porque nós queremos mercados crescentes, mercados complementares. Obrigado, que nós possamos ter um dia muito proveitoso e que não comece só hoje, mas continue durante muito tempo. E eu tenho certeza que, particularmente, Brasil e Índia têm uma longa estrada. E, obviamente, longa não significa que é tão simples, mas significa que é cheia de oportunidades. Um bom dia para todos nós. Obrigado. Nossos sinceros agradecimentos ao senhor Ricardo Alban. E, dando sequência, nós vamos ouvir as palavras do secretário de Promoção Comercial, Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Laudemar Aguiar. Bom dia a todos e todas. Queria poder falar tão bem como a Ana e como o presidente Ricardo Alban, então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência para eu falar um pouco, lendo uma apresentação. Mas queria, em primeiro lugar, enfim, cumprimentar o secretário executivo e ministro sempre, Márcio Elias Rosa, do MDIC, o presidente Ricardo Alban, presidente da CNI, o senhor Luiz Césio Caetano, presidente da Firjan, que está aqui conosco também, o Leonardo Ananda, presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, o senhor Elson Gomes, que é cônsul honorário em Minas Gerais da Índia no Brasil, e não podia deixar de mencionar um dos grandes ministros da Agricultura que o Brasil teve, que é o ex-ministro Roberto Rodrigues, que está aqui presente também conosco. E é com grande satisfação, senhoras e senhores empresários e empresários, que a gente participa desse encontro, marcado pela vinda ao Brasil do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e também para a cúpula dos BRICS, mas também por uma visita de Estado que começará amanhã em Brasília e que reforça a profundidade e a relevância das relações entre nossos países e que espero que seja cada vez mais próximo. Eu assino embaixo tudo que o presidente Ricardo Alban disse. Os governos são indutores, governos nos 3 níveis, mas quem faz, quem trabalha, são as pessoas do setor produtivo, é a iniciativa privada. Às vésperas de completarmos 80 anos de relações diplomáticas sustentadas por valores convergentes e interesses cada vez mais próximos, Brasil e Índia atuam lado a lado na reforma da governança global, como nós vimos ontem na reunião dos BRICS, na cúpula dos BRICS, na promoção do desenvolvimento sustentável e no combate à pobreza e à fome, em busca de um sistema internacional mais equitativo e inclusivo. Essa sintonia ficou clara em múltiplos fóruns multilaterais, e em especial na transição da presidência da Índia para o Brasil no G20, no ano passado, quando a cooperação indiana foi decisiva para manter a nossa ambição de uma agenda comum. Em um mundo marcado por contínua reconfiguração geopolítica, comercial e produtiva e unilateralismo, e diante das inúmeras incertezas do cenário internacional,
torna-se cada vez mais relevante fortalecer o diálogo direto entre Brasil e Índia. Duas vibrantes democracias do sul global que compartilham aspirações comuns de desenvolvimento com justiça social, inserção soberana nas cadeias globais de valor e participação mais representativa das instâncias de governança internacional. O nosso objetivo comum é consolidar uma agenda bilateral mais estruturada e autônoma, à altura do peso político e econômico das duas nações. No plano econômico, o intercâmbio vem se intensificando. Mais de 120 missões empresariais percorreram o caminho entre Brasília e Nova Delhi nos últimos 2 anos. A expressiva participação do empresariado indiano hoje confirma interesse recíproco em ampliar investimentos e comércio. O governo brasileiro continuará a propiciar ambiente favorável à cooperação entre as duas comunidades de negócio. Apesar de contar com estoque mais modesto de investimentos brasileiros, em comparação com outros países, já há presença consolidada em setores estratégicos de empresas brasileiras na Índia. A WEG mantém 4 unidades produtivas no país, atuando com destaque em soluções para a geração de energia e equipamentos industriais. A Stefanini marca a presença brasileira no setor de tecnologia da informação, com centros de desenvolvimento em Bangalore e Hyderabad. Empresas da base industrial de defesa, como a CBC e a Taurus, também estão instaladas no país. Cabe destacar que, em junho passado, a Embraco, empresa líder em compressores para refrigeração, anunciou também investimentos de ordem de 120 milhões de dólares para a instalação de fábrica de compressores e componentes em Aurangabad, que poderá gerar até 1.000 empregos diretos. Em sentido inverso, a Índia é o 26º maior investidor do Brasil, esperamos que suba bastante nessa escala, com aproximadamente 6 bilhões de dólares em estoque. Importantes empresas, como o grupo Tata, a Sterlite Power, Mahindra, entre outros, estão presentes em nosso país. Apenas no contexto do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, foram investidos 1,85 bilhão, sendo a Índia o 12º maior investidor no programa e também esperamos que passe a ser o maior investidor, com participação em 12 linhas de transmissão de energia elétrica em 11 estados brasileiros. O Brasil e a Índia vêm fortalecendo significativamente sua cooperação em ciência, tecnologia e inovação, que é básico diante da revolução tecnológica impressionante que nós estamos vivendo, não só com inteligência artificial, e vocês viram a declaração sobre inteligência artificial dos BRICS ontem, mas, sobretudo, no que vem depois, como as tecnologias quânticas, por exemplo. Destaco iniciativas como o Programa de Incubação Maitri, Amizade e Boa Vontade em Hindi, dedicado à promoção da incubação cruzada e de negócios em tecnologias aplicadas à agricultura, as agritechs, e a cooperação em computação de alto desempenho entre o Centro para o Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia, o SEDAC, e a Fundação Araucária, Fundação de Amparo à Pesquisa do Paraná. Essa parceria já nos trouxe resultados concretos, como a instalação de supercomputadores em universidades estaduais e a crucial transferência de tecnologia. Além dessas iniciativas, a parceria Brasil e Índia em Ciência, Tecnologia e Inovação se expande para áreas como inteligência artificial, tecnologias quânticas, biotecnologia, energias renováveis, cibersegurança e governança digital. E aí eu faço referência também ao presidente Alban em relação aos nossos biocombustíveis e ao etanol. É uma grande parceria que pode ser implementada entre o Brasil e a Índia. O interesse é de criar conexões diretas entre pesquisadores e instituições, incentivando o surgimento de projetos colaborativos e o desenvolvimento de tecnologias avançadas, Deep Techs, com marcos institucionais como a Comissão Conjunta de Cooperação em CTI e o trabalho ativo da diplomacia da inovação. Os dois países consolidam uma agenda conjunta voltada a resultados práticos, construindo um futuro de inovação e desenvolvimento compartilhado. Na área de defesa, finalmente, o governo brasileiro atribui grande importância ao aprofundamento do diálogo com a Índia. Exemplo disso foi a realização da primeira reunião de diálogo político-militar com a Índia em março de 2024, em Nova Delhi. Na mesma ocasião, foi realizado o primeiro diálogo de indústrias de defesa, importante dispositivo de aproximação das bases industriais de defesa dos dois países. Desculpe. A cooperação em defesa em setores de alta complexidade tecnológica revela potencial significativo. A Embraer, por exemplo, manifestou interesse em expandir sua presença no mercado indiano com a aeronave multimissão C-390 Millennium, segmento em que o Brasil detém reconhecida capacidade tecnológica. Trata-se de uma área estratégica na qual estamos plenamente abertos a avançar em iniciativas de cooperação industrial de longo prazo.
Senhoras e senhores, esse é apenas o início de um diálogo que será aprofundado ao longo dessa jornada. Como disse o presidente Albán, estamos muito aquém do que poderíamos estar fazendo e esperamos fazer muito mais na relação entre Brasil e Índia. Cabe a todos nós, governos como indutores, setor privado, sociedade civil, academia, transformar esse momento em oportunidade concreta de cooperação e prosperidade compartilhada. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao embaixador Laudemar Aguiar. E agora nós vamos ouvir o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Privilégio estar na companhia de todos vocês, aqui nessa cidade maravilhosa, sendo acolhido aqui no Museu do Amanhã. E quero cumprimentar a Apex, o Ministério das Relações Exteriores, e a CNI, Câmara de Comércio Brasil e Índia, fazer uma saudação muito especial ao sempre ministro Roberto Rodrigues, mas cumprimentar também o presidente Luiz Césio Caetano, da Firjan, o nosso presidente Albán, da CNI, a minha querida Ana Paula Repesa. Eu sou um fã da Ana Paula Repesa, e todos nós somos. E sei que não estou sozinho, né? Lá no MDIC, no governo federal, todo mundo admira muito o trabalho da Apex. E o Jorge Viana conseguiu montar um time campeão com o Floriano, né? O Jorge, mas toda a equipe que assessora, que ajuda, que monta, Carla, enfim, o Laudemir, vocês ficam juntos para confundir, o Laudemar e Laudemir. Eu desconfio que um dos dois nem chama Laudemar ou Laudemir. Eu quero cumprimentar todos, Lucas, enfim. Gente, eu trago uma palavra rápida do nosso vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, que, não podendo estar na companhia de todos vocês hoje, está em Brasília, pediu que eu fosse portador de um abraço fraterno e boas notícias também, não é? Como diria o doutor Alckmin, não é? O jeito que ele fala, não é? Boas notícias sempre. O governo do presidente Lula se caracteriza pelo desejo firme e forte de ser protagonista da sua própria história. Ele costuma dizer que o Brasil pode ter o tamanho que nós desejarmos, a importância que nós desejarmos. Como a Índia faz, e faz muito bem. Não falta senso, não é, ou noção da sua relevância, da sua importância cultural, econômica. Por isso que o mundo admira tanto a Índia, como nós queremos que admire tanto o Brasil. E o presidente Lula é muito seguro desse papel que ele tem que desempenhar no mundo, no contexto em que nós estamos vivendo, em que é preciso promover a integração, a aproximação e, como disse o presidente Albán, a complementariedade, porque só assim países emergentes ou economias em países em desenvolvimento conseguirão, de fato, promover justiça social a partir da redução das desigualdades internas, gerando emprego, distribuindo renda. E ele tem, desde o início do governo, focado alguns aspectos que eu quero destacar muito brevemente. O primeiro deles é a nossa posição no comércio internacional. Não é à toa que nós estamos celebrando o encerramento das negociações com EFTA, Mercosul e EFTA. Como foi no passado Mercosul, Singapura, ano passado. Como foi, como será no final desse ano a aprovação do mais importante dos acordos, que é Mercosul, União Europeia. E está muito bem encaminhado Mercosul e Emirados Árabes. As negociações estão à frente. O Japão anuncia também ter o desejo de celebrar conosco. Aliás, nós estávamos juntos, não é, presidente Albán, lá no Japão, quando foi anunciado também a disposição do governo japonês para negociar com o Mercosul. Tomara que isso, de fato, ocorra. Ou seja, o Mercosul está buscando encontrar o seu papel, e o presidente Lula, agora na presidência pro tempore do Mercosul,
o presidente Lula foca na necessidade de expandirmos essas relações comerciais internacionais. E tem que ser assim, gente, porque se nós considerarmos os blocos econômicos como eles estão consolidados, nós vamos verificar que o maior percentual de comércio é intrabloco, quase sempre. Na ASEAN, mais de 50% é intrabloco. Na União Europeia, 40%, 50% é intrabloco. Aqui no Canadá, México, Estados Unidos, também a metade é entre eles. Mas aqui no Mercosul nós só conseguimos 28%, 27%. Nós estamos isolados. E o Brasil, durante muito tempo, por conta de uma política negacionista de tudo, da sua própria condição, parecia que estava de costas para a América do Sul. Não é? De costas para a América do Sul. Nós não estamos. Ao contrário, é preciso promover a integração aqui e trazer parceiros, como é o caso da Índia, para mais próximos. Só assim nós vamos conseguir expandir. Esse é um foco da política. Eu digo isso para os empresários indianos, também para os brasileiros, que já sabem, estão testemunhando isso que eu estou dizendo, mas eu digo isso para que eles tenham sempre presente que o Brasil, além de oferecer um mercado interno muito grande, muito vasto, um parque industrial consolidado e muito resiliente, porque não é fácil, né, resistir com tanta falta, por tanto tempo, de políticas industriais no país, esse setor produtivo resiliente, nós também temos uma política internacional de inserção e de integração. Liderança global é o que a Índia sempre teve, merece ter, e que o Brasil também merece ter e pode ter. Não falta competência para o setor produtivo e não falta disposição e compromisso do governo federal. Mas o presidente Lula também definiu claramente, desde a campanha, mas mais na transição, uma missão muito clara para o Ministério da Indústria que ele recriou, que era a necessidade de nós definirmos uma política industrial. Não se faz comércio exterior pelo comércio exterior. Se faz o comércio exterior a partir de uma política industrial ou de uma política agrícola, mas é preciso que se tenha foco e definição de missões. E nós definimos, então, a Nova Indústria Brasil. A Nova Indústria Brasil é uma política industrial focada em 6 missões, eu posso resumir rapidamente algumas delas. A agroindústria, essencial para o desenvolvimento do país, todo mundo sabe. O complexo econômico e industrial da saúde, todo mundo sabe, da relevância que isso tem, e o Brasil oferece o SUS, o mercado de compras governamentais que poucos países possuem, não é? A infraestrutura urbana, construção civil, as concessões e permissões, a digitalização, a transição digital para uma indústria 4.0, o setor de defesa, a descarbonização ou economia verde, são as 6 missões que compõem a NIB, como a Nova Indústria Brasil, como a gente gosta de chamar, que é uma política abrangente. Não é vertical, não é setorial. Mas o fato de ter essa política, esse grande guarda-chuva, que define para onde o país quer chegar e qual o resultado que ele quer alcançar, há também a coragem de enfrentar políticas setoriais. Então, a política do novo combustível do futuro, a política do hidrogênio verde, ou de baixo carbono, as políticas para o setor automotivo, para o aço, para o setor químico, petroquímico, ou seja, há também foco em diversos setores estratégicos e uma preocupação muito grande com a indústria de base. Aliás, a gente só lembra da importância da indústria de base em tempos de guerra, de pandemia, não é? Mas ela é relevantíssima, o setor químico, petroquímico, aço, não é isso? Mas com toda a cadeia jusante também, porque senão você não vai ter, no final, comércio forte, comércio resiliente. Olha que boa notícia. Apesar de tudo e de todas as dificuldades, porque dificuldade não falta, o país voltou a crescer. Nós estamos vivendo no Brasil, e os indianos podem se orgulhar, porque participam disso. Nós estamos vivendo na menor taxa de desemprego da série histórica. Menor taxa de desemprego da série histórica. Nós temos hoje, apesar de todas as dificuldades, a maior utilização da nossa capacidade instalada no setor industrial dos últimos 14 anos.
Nós também tivemos, em 2024, a maior captação de recursos, de capitais. Ou seja, nós estamos conseguindo internalizar investimentos, a formação bruta de capital fixo, que é absolutamente essencial, porque senão fica só especulativo. Nós tivemos alguns setores, eu estou vendo aqui o representante da Toyota, né? Nós tivemos alguns setores, como o setor automotivo, que apresentou crescimento recorde em 2024. E nós temos condição de seguir adiante. É óbvio que, com a Índia, nós precisamos urgentemente trabalhar na cooperação na área de máquinas e de equipamentos, cooperação na área de fertilizantes, de biofármacos, economia digital, onde vocês são absolutamente notáveis, a economia circular, transição energética. O Brasil oferece para o mundo uma oportunidade interessante de descarbonização. Aqui é possível promover a industrialização sem ou com menor emissão de gases de efeito estufa por conta da nossa matriz energética. Eu gosto sempre de falar, e não é exagero, venha produzir no país, que aqui você vai contribuir com o meio ambiente, a sustentabilidade ambiental. No Brasil, um polímero emite 50% menos gases de efeito estufa do que em qualquer outro lugar. Um carro elétrico emite 48% menos gases de efeito estufa do que em outro continente. Os nossos painéis solares podem ser produzidos com 80% menos emissão de gases de efeito estufa. O Brasil oferece ao mundo essa oportunidade, essa possibilidade. Durante muito tempo, o capital determinava a sua instalação a partir do custo da mão de obra. E também acho que problemas jurídicos e fiscais, né? Não que o Brasil tenha problemas fiscais e jurídicos, né, dificultosos, temos sim muitos, né? Só agora a gente conseguiu enfrentar a reforma tributária. Eu me lembro, no começo do governo, que a gente recebia missões, Laudemar lá no MDIC, muitas vezes junto com o MRE, e eles diziam, é mais fácil aprender a falar português do que entender o sistema tributário brasileiro, né? Mas o fato é que nós aprovamos a reforma tributária. A verdade é que essas medidas todas do mundo atual, da fase que nós estamos vivendo, mudou completamente a definição da alocação de capitais. Durante muito tempo, os recursos eram instalados, o investimento era feito em razão do custo da mão de obra. Agora passa a ser, além do custo da mão de obra, a sustentabilidade ambiental e a maior produção de alimentos. Segurança alimentar, segurança climática estão na ordem do dia. Já não é nem uma escolha empresarial, é um imperativo ético. Ou nós trabalhamos para isso, expandindo a produção de alimentos e a distribuição de alimentos, a geração de alimentos, daí a importância da indústria, da agricultura e da agroindústria, e, ao mesmo tempo, com compromisso ambiental sólido. E o Brasil oferece ao mundo, como a Índia também, oferece ao mundo essa possibilidade concreta de focarmos tanto a tal da segurança climática quanto a segurança alimentar. É possível promover a descarbonização, é possível promover a economia circular. E há uma política clara de desenvolvimento no país que passa necessariamente por esses compromissos. Eu também sei, e vou encerrando, já falei demais, né? Eu vou encerrando dizendo que eu também sei que muito do que o empresariado quer é a segurança de que haverá sempre previsibilidade econômica. É preciso garantir isso. Esse é o papel do governo. Previsibilidade econômica, segurança jurídica, sem nenhuma decisão do dia para a noite, e estabilidade política. É a partir dessa tríade que o capital se movimenta no mundo. Previsibilidade econômica, estabilidade política, os regimes, não é? E segurança jurídica. O nosso compromisso, o compromisso do Ministério da Indústria, do Comércio, do Ministério das Relações Exteriores, da Apex, porque é o compromisso do presidente Lula e do presidente Alckmin, o nosso compromisso é trabalharmos para oferecer para o setor produtivo reais condições de trabalho, de investimento.
porque todos os setores são absolutamente essenciais. Todos os setores são absolutamente essenciais. Esse não é um governo que discrimina, ao contrário, que quer agregar. A Índia e o Brasil são parceiros e podem ser parceiros ainda mais próximos. Muito obrigado a todos, tenhamos um excelente dia.